começar o 31, embora eu tenha mencionado o versículo 12 do capítulo 31, na verdade nós encerramos no 30, né? Aquela situação em que Labão convenceu Jacó a permanecer ainda em Harã, e aí ele faz um acordo com Jacó, né? Aliás, Jacó propõe um acordo para ele que era vantajoso para ele. Jacó disse: olha, vamos fazer o seguinte, a partir daqui todos os salpicados e listados ficam para mim, o resto fica para você. E Labão gostou da ideia porque era raro, não era comum, né? Os listrados e malhados eram mais difíceis do que aqueles que eram brancos. Então, quando ele fez essa proposta para Labão gostou da ideia, falou: que bom, né? E só que Labão tomou uma medida naquele mesmo dia. O que Labão fez? Separou todos e deixou só os brancos lá com Jacó. Como que os brancos iam produzir? Mais difícil ainda os brancos produzir listrados e malhados. E aí nós vemos que Jacó ainda assim, e que Jacó fez? Jacó estabeleceu uma ideia, não sabe, ele não disse da onde que ele tirou essa ideia, né? Mas ele descascou, né? Diz aqui o texto, né? No capítulo 30, versículo 37 em diante, diz lá que Jacó tomou algumas varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Então ficavam as varas sendo descascadas, e ele colocava essas varas toda vez que o rebanho vinha beber água que ia dar à luz, ele colocava as ovelhas que iam dar à luz diante dessas varas, no intuito de que, ao olhar para essas varas que pareceriam riscadas, malhadas, listradas, o rebanho ia produzir esse tipo de cria. E nós vemos que de fato começou a produzir. O que Jacó fez? Aí Jacó pegava, quando as ovelhas mais fortes iam dar à luz, ele colocava essas varas. As fortes produziam para ele. Quando eram as fracas que iam produzir, que também tinha que aparecer as brancas, né, que era para Labão. Ia tudo para Labão. O que começou a acontecer? O rebanho de Jacó ficou forte, e o que ia para Labão ele enfraqueceu. E diz a Bíblia que Jacó começou a se enriquecer, começou a ficar muito rico. Sendo rico, ele então tinha camelos, aí então já não tinha mais só rebanho de ovelhas, ele tinha camelos, tinha servos, servas, ele foi enriquecendo, Diz aqui, pode ler alguém, versículo 42 e 43 do capítulo 30. Porém, quando o rebanho era fraco, não os punha. Assim, as fracas eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Muito bem, foi aqui que nós paramos. Nós paramos. Já vamos explicar depois essa situação. Que negócio é esse de colocar as varas descascadas e o rebanho produzir listrados e malhados e salpicados, né? Então nós vamos ver que a coisa não é bem assim. Embora ele acredite, até nós antecipamos isso. Para Jacó eram essas estratégias dele que fazia de fato o rebanho produzir esse tipo de ovelha, salpicada e listrada. Mas nós vamos ver que não. Que aí o Senhor mostra para ele o que acontecia, né? Já antecipamos isso na semana passada. Lembram lá no versículo 11 e 12 do 31, pode ler, só para a gente fazer uma moeda de ligação. 11 e 12 do 31, pode ler. E o anjo de Deus lhe disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Ou seja, não era a estratégia de Jacó que produziu o resultado que ele queria.
Até nós falamos para isso, disso nós temos uma lição importante para a nossa vida. Nós tendemos a confiar em estratégias. Tem pessoas que têm estratégias. Olha, a estratégia é: se você fizer assim, vai dar tal resultado. Tem estratégias profissionais, tem estratégias para igrejas, tem estratégia para tudo quanto é coisa. Sempre tem alguém que tem uma fórmula para acontecer tal coisa. Mas nós vemos que aqui, à luz do que Jacó está vivendo, o que estava produzindo o rebanho que pertencia a ele, não era na verdade a estratégia dele. O Senhor mostra para ele: olha, Jacó, não são as varas descascadas que você fez que resolveu isso, mas isso só que os machos que cobriam as fêmeas, o rebanho, na verdade eles eram estados salpicados. Deus fazia com que aquelas ovelhas que nasciam, que eram produzidas ali, na verdade favorecesse a Jacó. Por quê? Aí o Senhor diz para ele, porque eu vi, diz aqui no versículo 12, porque vejo o que Labão está te fazendo. Então nós vemos que era o Senhor que resolvia, não são as nossas estratégias, como muitas vezes nós imaginamos. Mas nós vemos aqui a partir do verso 31, que lá no 30 diz que então Jacó queria retornar, mas Labão fez um acordo e convenceu ele a ficar. Ele ficou. Sabe o que começa a acontecer? Pode ler alguém aqui do versículo 1 até o versículo 5. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Senhor de meu pai tem estado o Deus de meu pai tem estado comigo. Então veja bem, Jacó começou a se enriquecer, Jacó começou a prosperar, e isso começou a incomodar a família de Labão. Ora, Jacó, e de fato nós vimos lá que as ovelhas de Labão eram bonitas, fortes, aliás, as de Jacó, Os listrados e salpicados que Labão desprezou eram agora os mais fortes, era o rebanho mais bonito, e o de Labão era o rebanho mais fraco. E os filhos de Labão começaram a observar e falar: peraí, o que está acontecendo? Jacó está prosperando, o rebanho de Jacó é bonito. Olha, ele agora está comprando, agora ele tem camelos agora. Olha, agora ele tem servos na casa dele. Então isso começou a incomodar, já não era mais favorável. Enquanto Jacó trabalhava, ralava e Labão prosperava, todo mundo era feliz com Jacó, todo mundo estava contente com ele. Só que agora inverteu as coisas. E Labão e os filhos começam a, como diz Jacó aqui, o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E agora então não é mais Jacó que disse: eu vou voltar para minha casa. Agora é o Senhor quem diz para ele: volta para a tua casa, para a tua terra. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Volta para lá, eu vou ser com você. E então Jacó chama aqui as esposas, até porque ele ia sair para lá, mas ele queria que elas entendessem o que estava acontecendo. Ele queria ganhar o consentimento, a aprovação das esposas, e esclarece para elas as razões pelas quais ele quer voltar. Veja os versículos 6 e 7 também. Pode ler, 6 e 7. Vós mesmas sabeis que com todo o tempo tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário.
porém Deus não me permitiu que me fizesse mal nenhum. Por 10 vezes, certamente mudou o salário para menos. Não era para melhor, mudou para menos. Né? Então Labão, ele fazia um acordo, daqui a pouco ele ia contra-acordo que prejudicava, ele ia tirando benefícios. Né? E ele está dizendo aqui para elas, olha, nosso pai me tem enganado, 10 vezes mudou o salário, e Deus não permitiu que me fizesse mal. Ele está esclarecendo para que elas também entendam o que está acontecendo. Né? Ele, contudo, reconheceu o cuidado de Deus. Deus não permitiu que me fizesse nenhum mal. Ele reconhecia isso. E vemos aqui que Deus também, nesse contexto, Deus lembra com ele o voto que ele tinha feito. Né? Nós vemos aqui, nos versículos, vemos aqui, Deus não permitiu que me fizesse mal. É o que ele conclui. Mas nós vemos que Deus também lembra a Jacó do voto que ele tinha feito anteriormente. Né? Nós vemos aqui que o Senhor vai lembrar ele que ele é aquele mesmo Deus com quem Jacó havia feito um voto antes de ir para lá. Versículo 13 fala sobre isso. Pode ler o 13 alguém. Eu sou o Deus do Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Muito bem, Deus está se apresentando a ele, está ministrando a ele em sonho, em visão, e dizendo, eu sou o Deus com quem você tem um voto. Né? O homem esquece dos seus votos, o homem esquece das promessas que ele intimamente ou verbalmente ele fez um dia com Deus. Mas Deus não esquece o voto que nós fizemos com ele. E é esse mesmo Deus que Jacó reconhece que tem cuidado, que tem abençoado ele naquela terra. Né? Ele esclarece para elas o que estava acontecendo ali e por que Labão não fez nenhuma. No versículo 8 a 9 em diante ele vai esclarecendo o que estava acontecendo. Né? Por quê? Porque Labão modificava as ideias. Olha, é possível que Labão, nesse período em que os salpicados listados, que a princípio deveria ficar com Jacó, pode ser que Labão tenha mudado isso. Por quê? Quando Labão viu, opa, está nascendo muito salpicado listado, não, vamos mudar aqui. Agora você fica com esse. E quando ele mudava, o que acontecia? A situação também mudava. É isso que ele diz no versículo 8. Pode ler o versículo 8 e 9 alguém. E ele dizia, os salpicados serão teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E dizia, os listados serão o seu salário. Então os rebanhos todos davam listados. E assim Deus tomou o gado de vosso pai e o deu a mim. Ou seja, como que você vai vencer alguém desse jeito? Se você mudar, agora está valendo só o vermelho. Pronto, só acontece vermelho. Não, agora não vale mais só o amarelo. Começa a acontecer. Não tinha como, lá não tinha como. Não tinha como vencer Jacó. Né? Não, agora é só salpicado. Nasce salpicado. Não, agora são registrados. Só nasce. Não tinha como resolver isso. Acho que Labão ia ficar com raiva. Mas como que pode? Se eu mudo a coisa aqui está favorecendo e mudo para outro negócio, o negócio vira também. Então, e Jacó reconhecia que era isso. Né? E aí então o Senhor, quando o Senhor mostra para ele, né? O Senhor mostra que na verdade, o que estava acontecendo era algo que era dirigido por Deus. Né? No versículo 10 ele esclarece, dizendo, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos. O Senhor mostrou para ele que os machos que cobriam as ovelhas eram listados e salpicados e malhados. E o Senhor confirmou isso depois nos versículos 11 e 12, como nós lemos. Então, mesmo Deus, com quem ele quando saiu de Canaã e vinha para Arã, ele naquele contato, ele fez um voto, ele é um voto muito estranho. Se o Senhor me abençoar, então eu vou, me der o que comer, me der o que vestir, então eu vou dar o dízimo. Ele fez um voto lá do jeito dele. Mas Deus tinha uma aliança com Jacó, como teve com Abraão, com Isaac, e o Senhor abençoou a vida dele. E ele reconhece que Deus estava com ele mesmo ali. Né?
Então, diante disso, o que acontece? As esposas dele, Raquel e Lia, entendem que isso estava acontecendo mesmo. Veja a palavra delas, aí nos versículos 14 e 20. Pode ler. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não, nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Pode ler, pode ler. Porque toda riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disser. Veja só, alguns estudiosos, né, eles que estudam os tempos antigos, entendem que uma das leis que faziam parte naquele tempo é que quando alguém ia casar, né, com a filha do outro, ele dava um dote. Por exemplo, Jacó não tinha o que dar. O que Jacó deu? 7 anos de trabalho. Cada um, 7 anos de trabalho. Mas, então deu 7 anos de trabalho. Mas o que acontecia? Digamos que ele tivesse bens, ele não precisasse trabalhar, tivesse bens, tivesse dado um dote, tantas ovelhas. Em geral, se entende que naquela época, parte desse dote que era dado ao pai pela filha, uma parte desse dote ficava com a filha. Mas elas não tiveram isso, por isso que elas estão dizendo aqui, né? Elas estão dizendo aqui, temos parte ainda da herança do nosso pai? Elas estão questionando, né? Elas disseram aqui, ainda, né? No versículo 14, ainda para nós, parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiros? Nessa altura, elas estavam entendendo que toda a herança do pai seria de quem? Dos demais filhos, mas não delas. E elas teriam por direito, provavelmente, uma parte de tudo isso que Jacó serviu ao pai. Então elas também estavam se sentindo prejudicadas em tudo isso. Então elas dizem, olha, né, elas acabam dizendo aqui, então, agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se dispôs, juntamente com Jacó, e o plano de Jacó que é fugir. É fugir dali. Ele sabia que Labão, ele via o rosto de Labão, via o rosto dos filhos, eles não iam deixar ele sair em paz e levar tudo que ele ganhou. A essa altura, talvez ele tivesse muito mais bens do que o próprio Labão. E Labão, na mente de Labão, aquilo que Jacó tinha devia a ele. A leitura de Labão é: esse camarada chegou aqui sem nada, casou com as minhas filhas e vai sair levando muito mais do que eu tenho. Então, para Labão, era como se Jacó tivesse dado dele, mas na verdade Jacó trabalhou por aquilo e Deus abençoou aquilo que ele tinha. Mas vamos ver aqui então, a partir do verso 17, alguém pode ler então? Então se levantou Jacó e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Pode ler. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia, levantando-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Muito bem. Então nós vamos aqui o seguinte, né? A situação aqui. Jacó saiu de lá. Vejam que Jacó tinha uma outra função. Ele chegou a pé em Arã. Agora saiu ele, sua família montada em camelos. Ele agora era alguém que tinha bens, era alguém que tinha servos, era alguém que tinha muitas pessoas trabalhando para ele. Ele vai sair de Arã com um rebanho muito grande de ovelhas e de cabritos
Ele vai retornar para a casa dele, trazendo tudo isso, né? Aquilo lá tudo eram dias de caminhada. Então ele sai de lá, né, põe os filhos lá montados em camelos, né? Todos os bens acumulados, que acumulou ali e coloca em camelos, em carga, e começa a voltar para a casa de seu pai, né, para a terra de Canaã. Então nós vemos aqui também uma coisa interessante, que nesse ínterim, o que Raquel faz? Raquel vai lá e furta os ídolos. Lembra que na semana passada nós comentamos alguma coisa, que às vezes a gente tinha a ideia, assim, digamos, que Abraão, por exemplo, mandou buscar uma filha, mandou buscar uma nora, uma esposa para Isaac, lá em Arã. Aí quando chega agora, a Rebeca também fala para Isaac que é melhor Jacó ir para lá para tomar uma das filhas de Arã. Não é porque ali estavam as crentes, é porque eram da linhagem, era da família. Mas não tinha crente em Arã. Eles eram idólatras. A família de Abraão que permaneceu lá em Arã eram idólatras. Eles não eram pessoas que Abraão sim, Abraão conheceu o Deus de Israel, Abraão adorava o Deus de Israel, mas a família dele que ficou em Arã eram todos idólatras. Então quando nós vemos aqui que Raquel volta para lá, Raquel também era idólatra. Eles não eram, naquele contexto, Jacó era o que conhecia o Deus de Abraão. Nós hoje, o conceito que nós temos hoje de Deus, o conhecimento que nós temos hoje de Deus, é muito mais, em termos de conhecimento, muito mais do que nós temos a Bíblia hoje. Jacó não tinha Bíblia, Jacó tinha as histórias sobre o Deus que Abraão conhecia, que Isaac, seu pai, conhecia. Né? Eram coisas que eles ouviam. Então, quando Isaac compartilha com a família, com Abraão, sobre o Deus dele, ele fala o Deus de Abraão, mas não com um conceito de vida com Deus, de arrependimento, de transformação, como nós temos hoje, havia naquela época. E embora Jacó conhecesse o Deus de Abraão, isso não significa que Raquel e que Lia também serviam o Deus de Abraão. E aqui nós vemos que Raquel volta e rouba os ídolos, furta lá os ídolos do lar que pertenceu a seu pai. O que eram esses ídolos do lar? Alguns defendem que eram pequenos ídolos que eles tinham como amuleto. Às vezes eles usavam esses ídolos até para fazer adivinhação. Então eram como amuletos que eles possuíam. E eles acreditavam, eles davam um valor místico a esses amuletos. Eu me lembro que lá nos tempos da adolescência, os meus pais eram espíritas, se eram, frequentavam lá. E eu me lembro que às vezes acontecia de ir lá do guia lá, então eles faziam lá um patuá. O que era um patuá? Patuá às vezes era alguma coisinha, alguma semente, alguma coisa que eles envolviam num tecido, ficava que nem um almofadinho, travesseirinho assim. Às vezes o pessoal que frequenta o espiritismo, às vezes pega, como ali o guia mesmo, seja Exu, seja o caboclo, seja o baiano, seja o que for, desde aquilo lá, e ele pega aquilo lá, olha meu filho, Zinfio, olha Zinfio, põe isso aqui na carteira que não vai faltar. E o camarada, ele pega, toda a simplicidade dele, ele pega, põe aquilo na carteira e dá com aquilo ali. De vez em quando você vê os carros que estão com a fitinha vermelha amarrada lá na placa, tranquilo, né? Vai aparecendo, pode voltar lá com a fitinha amarrada na placa lá, e ele, olha, isso aqui para que não? Isso aqui é para alguma coisa que protege, alguma coisa que tem um efeito assim.
Então, esses ídolos do lar, esse tipo de ideia, é coisa nova, né? Nós vemos lá no livro de Juízes, na casa de Mica. Quem é leitor da Bíblia vai lembrar de Mica. Mica tinha ídolos na sua casa. Então, e aqui Labão também tinha. Só que Raquel vai lá e furta do pai esses ídolos. Como quem diz, eu vou viajar, eu vou para uma terra distante, quero proteção. Quero proteção. E rouba os ídolos do pai. Então nós vemos aqui, para a gente não ter essa ideia de que um crente naquela época, um testemunho de Jacó, qual é o testemunho de Jacó? É um testemunho verbal. Eles não viam Jacó sair de manhã, no domingo, com a Bíblia embaixo do braço, e ir para o culto de manhã na escola dominical. Não tinha isso. Quando que eles viam o testemunho de Jacó? Vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Ia lá sacrificar uma ovelha, derramava um sangue sobre uma pedra, aí a gente vai ver que ele levanta altares. Então, esse era o culto que eles viam. Não existia, olha, vamos lá, todo mundo fecha os olhos, vamos orar. Não era algo como nós imaginamos o nosso culto a Deus hoje. Então, elas não tinham esse compromisso com Deus. De certa forma, respeitavam em certo limite a Jacó, e por conta de Jacó, elas então se seguem, né? Que nem aqui quando dá a impressão, né? Agora, pois, fazem tudo o que Deus te disse. Não é que elas criam em Deus. Jacó cria, mas segue o que Deus te diz. Não porque elas eram pessoas que criam no mesmo Deus. Jacó. Então, é só uma parênteses aqui, né? Quando se falava do testemunho, era assim, Deus de Abraão. Por quê? Porque todos os povos naquela época, a maioria, eram idólatras. Em que sentido? Tinham diversos deuses. Tinham diversos objetos que eles criam, mas Abraão cria um só Deus. Isso vai se destacando no decorrer da história, porque Israel vai seguindo quem? O Deus de Abraão, enquanto todos os povos em volta possuíam diversos deuses. Então, por isso que o povo, né, desde Abraão, se destaca na história, e é isso que destaca o povo judeu, é porque eles eram os únicos, dentro da história, monoteístas. Todos os demais eram politeístas, criam em diversos deuses. E Israel, desde Abraão, um Deus só. Então isso distingue. Quando você vai ler, qualquer um que vai para a universidade, vai para a faculdade, vai estudar história geral, vai ver a história dos povos, quando ele fala por que Israel se destaca entre os povos, o principal foco é esse. Era um único povo naquele contexto lá que era monoteísta. Os demais criam em diversos deuses. Entravam nos cultos de todo tipo, de toda a ordem de misticismo, enquanto Israel adorava um só Deus. Essa é a diferença. Então, Jacó era alguém que se destacava já naquele contexto, dentro dessa realidade. Muito bem, o que acontece? 3 dias depois, né, primeiro que Jacó fugiu. Jacó não se despediu. Ele não avisou. Juntou as coisas, pegou tudo que era dele e começou a retornar desde lá do Eufrates, lá de cima, lá do norte, começou a descer por sul em direção a Canaã, né? E 3 dias depois que ele estava andando, né, é que Labão foi avisado, 3 dias depois. Então Abraão saiu na segunda, na quinta-feira, segunda, terça, quarta, então na quarta-feira. Se for contar 3 dias cheios, seria na quinta, alguém chegar lá, Labão, Jacó foi embora. Como? Foi, pegou tudo que era dele, pegou as tuas filhas, pegou as servas, voltou para Canaã. Então Labão tomou conhecimento disso. Vamos ler aqui no 22, um pouquinho aqui até o versículo 24. No terceiro dia, Labão perguntou a Jacó, tomando pois consigo seus irmãos, saiu
porém, veio Deus a Labão para ele em sonho e disse: guarda-te, não faças o Jacó, nem bem, nem mal. Então, muito bem. Então, nós vemos aqui, 3 dias levou para ele tomar conhecimento, né? Ele tomou os seus irmãos, ou seja, a família, pessoal dele lá, e saiu do encalço de Jacó por 7 dias. Então, 3 que ele soube, depois ele reúne todo mundo, sai numa jornada e alcançou aqui, na verdade, alcançou Jacó já na montanha de Gileade. Entretanto, nós vemos aqui uma coisa muito interessante, né? Deus se manifesta a ele de noite, né? Se manifesta a ele de noite. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu. Arameu é porque ele é de Arã, porque nasceu em Arã, não é arense, nem ariano, é arameu, tá? Então, por isso que ele é arameu. Então, aparece ele em sonhos, né? O Senhor se manifestava em sonhos e era algo tão vivo que aqueles com quem ele se manifestava, a pessoa entendia que de fato Deus havia falado com ele. Nós gostaríamos que Deus fizesse isso com um monte de gente, né? Chegasse lá naqueles porque a gente tem orado tanto, Deus chegasse um dia de noite e falava: olha, toma uma posição. Não continua no caminho que você está, não, porque vai se dar mal. Mas Deus é soberano, né? Não aparece, não é a gente que diz: olha, vai fazer uma visitinha lá pro meu irmão. Não é dessa forma. Deus pode? Deus pode. Mas não é como a gente quer. É como ele quer. Mas o fato é que Labão teve consciência de que foi Deus que apareceu num sonho e tratou com ele. E nesse sonho, né, nós vemos que Deus, o Senhor diz para ele: olha, guarda-te, não fales mal nem bem, não fales nem bem nem mal a Jacó. Isso nos ensina uma coisa muito interessante, né? Que Deus trabalha enquanto você dorme. Jacó estava fugindo, preocupado, ele sabia que em algum momento Labão poderia alcançá-lo, porque afinal ele está fugindo, mas a fuga dele é uma fuga lenta. Cheio de coisa. É uma fuga lenta. A estratégia dele é porque ele saiu, Labão estava longe, tosqueando, e as tosquias às vezes eram distantes. Então ele aproveitou que ele estava longe para sair, mas ainda assim era muito lento. Ele tinha crianças, ele tinha mulheres, ele tinha o rebanho, ele devia ter ovelhas grávidas, sei lá, devia ter tudo que comprometesse para ele não ter um passo rápido. E enquanto isso, em que ele sai nessa preocupação, ele não imagina, mas Deus está dizendo lá, está cuidando lá para que ele não seja maltratado, e o Senhor chega até Labão e fala: olha, vê lá como é que você vai falar com Jacó. Nós vemos lá no Salmo 127, 127, acho que é versículo 3, não sei lá, alguém, acho que é isso. 127, versículo 2. 127, 2. Pode ler alguém. Minuto poderá levantar de madrugada, revoltar tarde, respondedores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Muito bem, né? Outra versão diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, muitas vezes, enquanto nós estamos angustiados com algumas coisas que podem nos acometer amanhã, às vezes hoje mesmo Deus já está aplacando, acalmando. Acho que eu já vivi
diversas vezes essa experiência, talvez vocês já viveram, a gente dormir extremamente preocupado com uma situação, achando que, puxa, o que será que vai acontecer diante disso amanhã? E quando chega o dia seguinte, primeiro você já acorda já diferente, parece que já está mais tranquilo, né? E de repente aquilo que podia ser um problemaço, parece que você chega lá e já aos seus amados ele dá enquanto dorme. E Jacó vai experimentar isso. Porque Labão de fato alcançou, vai chegar até ele. Mas agora ele vai chegar lá, mas ele já foi alertado. Guarda-te. Como quem diz, se poupa, não vai expressar como você quer, não. Guarda-te. Esse guarda-te aqui é interessante, né? Guarda-te. Não fales a Jacó nem bem nem mal. Pastor, pode falar. Labão não é um pouco contraditório a ele, e era politeísta. Sim. Certo? Aqui, ele tem uma visão de Deus em sonho. Ele acata a ordem desse Deus. Lá atrás, ele diz: achei a mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele já, digamos, ele estava convertido já aqui, porque ele aceitou que o Senhor, que é Deus, tinha abençoado ele. E aqui também ele tem a visão de Deus e acata o que Deus diz a ele. Tá. Há uma conversão, ele deixou de ser politeísta ou continuava politeísta? Ou já estava no... Entendi a colocação. O que acontece? Tem muitas pessoas que realmente quando você fala sobre Deus, Deus, lógico. E Labão reconhecia de fato. Mas esse reconhecimento não significa conversão. Muitas pessoas são capazes até de verbalizar: olha, graças a Deus aquele problema lá que eu tinha resolveu. Mas isso não significa que esse graças a Deus que ela está dizendo, esse reconhecimento intelectual, significa que ela tenha de fato experimentado uma mudança, uma conversão. Então, Labão, ele de fato ele viu que, primeiro, quando Jacó chegou lá, o convívio com Jacó deve ter falado sobre o Deus que ele cria. Jacó deve ter falado para ele sobre a história de Abraão, porque Abraão, na verdade, era tio de Labão. Né? E então o que acontece? Ele chegou lá e falou sobre o Deus de Abraão, as histórias do que Abraão viveu, aquilo que Isaac vivia, o pai dele, mas isso tudo muita gente pode ouvir seu testemunho, achar interessante, ver até, olha, aquele dia Deus me livrou de uma e tal, mas isso daí, esse entendimento não significa que tenha que haver às vezes uma conversão. Muitas pessoas têm um temor natural, sei lá, de Deus, mas não temor como fruto de um conhecimento, de uma conversão, de uma entrega de fato a Deus. E Labão entendeu de fato, né? Labão entendia os benefícios, né? O Senhor me abençoou por amor de ti. E ele reconheceu isso, só que isso não era uma conversão verdadeira. Ele continuava pegando as ídolos dele. E com interesse, né? Continua aqui comigo porque até aqui o Senhor ele se dividia, era dividido, né? Tem pessoas, por exemplo, a gente encontra às vezes muita gente que é católico, que o católico conhece a palavra de Deus, de certa forma, conhece o Deus de Israel, só que muitas vezes são espíritas da mesma forma. Né? Então se divide nessa situação. Teve um contexto aqui na Bíblia, quando Senaqueribe invadiu
reino do norte, que era o reino de Acabe, ele levou e Deus entregou eles ao cativeiro. Eles foram levados, esse reino desapareceu. Aí quem que fez o rei da Síria? O rei da Síria trouxe pessoas de todo quanto era a nação, que eram escravos dele, para morar na região de Samaria, no Reino do Norte. Quando eles vieram morar no Reino do Norte, o que aconteceu? Esses povos eram idólatras e trouxeram toda a idolatria para aquele espaço lá. O que começou a acontecer? Muita dificuldade. Começou a aparecer leões que devoravam os homens, uma série de coisas. Aí quem estava falando, como que a gente vai resolver isso? Aí alguém falou, olha, traz um sacerdote lá de Israel, que era o povo que estava aqui, que ele vai ensinar como adorar o Deus da terra. E de fato vieram os sacerdotes para lá e ensinaram o povo, olha, Deus aqui nessa terra deve ser adorado assim, 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 assim. E o povo começou a seguir essas diretrizes dos sacerdotes de Israel. Só que a Bíblia diz que ali começou o quê? Um culto misto dos samaritanos. Por quê? Eles adoravam a Deus e os deuses deles. Tanto é que quando você chegar no Novo Testamento, qual que era a posição dos judeus? Porque aí, na verdade, se permaneceu como judeu mesmo, do Reino do Sul. Qual que é a posição deles com os samaritanos? Não aceitavam de forma nenhuma. Judeu não se dava com os samaritanos, por quê? Eles diziam que os samaritanos eram os falsos. Queriam se passar por adoradores de Deus, mas eram misturados. Não era verdadeiro, não eram judeus verdadeiros. Então havia uma guerra. Impuros, né, pastor? Eles Impuros. Essa é a ideia. Mas eles então adoravam a Deus e os ídolos. Assim também Labão, ele podia até reconhecer, mas ele continuou servindo os seus ídolos. Então é que ele vai, agora a gente vai ver que ele vai procurar os ídolos dele. Agora nessa conversa com Jacó. Tá. Muito bem. Então, o que aconteceu? Versículo 25 até o 27. Alcançou, pois, a dor Jacó. Este havia amado a sua vida naquela montanha. Também Labão armou as suas com seus irmãos para mandarem guerrear. E disse Labão a Jacó: que fizeste? Me lograste debaixo de minhas filhas como cativos pela estrada? Pode ir até 27. Porque fugiste ocultamente, me lograste, e nada me pudeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com namoril, com arco. Muito bem, então vamos lá, vamos chegar lá. Lógico, ele vai chegar com argumentos que aparentemente justifiquem interesse. Poxa, como que você saiu? Você não se me despediu? Eu queria fazer uma festa para minha filha. Não era isso. É que nem a gente quando vai argumentar. Labão é que nem a gente, né? Não, que nem ela fazer uma festa para vocês, você não se despediu. Você não se despediu de mim, levou minhas filhas como que cativas. Ele vem com todo argumento. Na verdade, ele estava cheio de ira, só que, o que acontece? Ele está ainda sob a advertência lá do Senhor para ele. Né? Daí diz assim o versículo 28. Vamos lá, 28 até o 30. E por quê? E por que não me permitisses beijar meus filhos e minhas filhas, nisto procedesses insensatamente, a poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso Pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não falas a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudades da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Então nós vemos aqui, Labão está aqui no seu discurso. Labão também abre aqui, que ele, de fato, ele tinha poder. Ele estava com um monte de homens ali na sua casa. Jacó estava com servas, com as mulheres, com as filhas. Não era alguém preparado para uma defesa, para um ataque.
Então Labão de fato tinha poder para fazer algum mal para ele. No entanto, ele próprio sabia que ele foi advertido, né? O Deus de vosso pai, me fala. Isso é interessante, né? O Deus de vosso pai, não, meu Deus. Aí mesmo não. É o Deus de vosso pai. Por isso que o pessoal fala o Deus de Abraão, né? O Deus de Jacó. Tem que ser o meu Deus, e não o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas também tem que ser o nosso Deus. Então aqui ele está dizendo, Deus de vosso pai me disse, né? Ontem à noite me falou para mim me guardar, não te fazer nem mal, nem bem. E aí ele entra com a situação, né? Por que me furtaste os meus deuses? Aí ele vai cobrar aquilo que aconteceu. Respondeu Jacó, porque tive medo. Ele começa a responder na primeira pergunta, né? Porque tive medo, pois calculei, não me suceda que me tome a força as suas filhas. Poxa, Jacó, quando estava lá na terra lá de Labão, Labão disse que queria fazer festa, mas ele não ia fazer festa. Ele ia forçar de alguma maneira, Jacó temia que ele forçasse de alguma maneira, o chantageasse, não deixasse ele sair. Então ele dizendo, olha, eu temi que você fosse minhas filhas, então eu peguei e saí de lá. Aí ele acrescenta, né? Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então, né, Jacó não tinha essa questão de idolatria, mas ele também nem sabia que Raquel tinha tomado essa posição. Que a Raquel havia furtado os ídolos do pai. E ele então disse para Labão, pode procurar, não só, ele diz até o que é teu, não é só os ídolos, mas o que for teu, leva-o contigo. Né? Mas ele também diz aqui, né, ele vai acrescentar aqui, ainda mais, ele vai dizer, olha, pode matar esse que, em quem você achar alguma coisa. Ele tinha certeza que isso não estava bom. Né? Aí Labão entra na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo. Estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, né? Quer dizer, não fique chateado, não estranhe, né? Meu Senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres, Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar, ou seja, né, ele confiou na palavra dela e ela continuou com os ídolos ali embaixo. Nós vimos que essa situação morreu aqui. Isso é interessante. Não se falou mais nesses ídolos. Não entrou o assunto depois. Não sei, a Bíblia não... A gente quer até mais respostas. Né? Será que depois Jacó descobriu que ela estava com os ídolos? O que será que ele disse? Nós não temos essa resposta. A história dos ídolos acaba aqui. Né? Ela não entregou os ídolos, ficou com eles. Não se fala mais sobre essa questão dos ídolos que ela tomou mais para frente. Mas com certeza isso mostra a ídolo de Raquel, a idolatria de Raquel. Isso mostra esse lado dela ali ainda como parte da cultura, daquilo que ela aprendeu. Aí Jacó desabafa, né? Diz aqui, então o senhor Jacó altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu te servi. Agora, 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho.
Nem te apresentei o que era despedaçada pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes não mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho de minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então aí Jacó faz um discurso em sua defesa, um discurso que de fato cala Labão, né? Até porque Labão estava sob advertência lá, né? Guarda-te, faz nem mal de Jacó. Daí nós vemos que diante disso, né, aqui se estabelece, né? Então Labão muda o discurso e agora Labão propõe que Jacó faça uma aliança com ele. Mas a gente vai falar isso na semana que vem. A gente vai continuar. Mas nem os textos, né? A gente vai tirando lições, a gente vai aprendendo, vai vendo, né, o agir de Deus na vida de Jacó. A gente vai perguntando, fazendo algumas perguntas para o texto, perguntas que você não tem resposta, mas significa que você atentou, você prestou atenção, que você viu. Então isso é importante, porque assim como tem perguntas que você não vai ter respostas, mas tem perguntas que você vai ter respostas. E você vai prestar atenção e vai tirar lições preciosas para a sua vida.